Glória a Deus. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Quantos aqui estão mortos? Tá vendo? Tá todo mundo vivo. Glória a Deus. Por isso nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Irmãos, hoje não seria eu que iria ministrar a palavra. Era para ser a excelentíssima, digníssima bispa, mas ela pediu para mim estar ministrando nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Atos. Glória a Deus. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Isso, o fundo musical tem que ter sempre. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre aquele que foi um dos maiores presentes de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Durante todos esses cultos que nós tivemos para trás, eu estive falando sobre pecado, eu estive falando sobre filhos, pais e filhos, né? Inclusive nós estivemos jejuando essa semana pelos filhos. Glória a Deus. A gente sabe que não é fácil, filho não é fácil. E em todo esse tempo Deus tem falado, né, sobre filhos aqui nessa igreja, ou seja através da minha vida, ou seja através da vida de outros irmãos. Mas o importante é que Deus tem falado, Deus tem ministrado. Mas queridos, nós não poderíamos estar aqui hoje, nessa noite, se o maior presente de Deus para nossas vidas não tivesse sido derramado. Amém? O maior presente que um homem e uma mulher pode receber de Deus chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o maior presente para os filhos de Deus. É o maior presente. E desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. São várias pessoas que estão acompanhando o culto nessa noite. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Para mim é um prazer, irmãos, poder ministrar a palavra do Senhor. Eu não vejo como um peso ministrar a palavra de Deus. Pelo contrário, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Se alguém puder ligar aquele ar-condicionado ali, eu agradeço, irmãos. Está quente. Enquanto isso, eu vou dar um tempo para você abrir tua Bíblia comigo no livro de Atos. É bom sempre a gente estar acompanhando, queridos, né? Talvez a versão da tua Bíblia é diferente da minha. Glória a Deus. Mas eu posso afirmar para você que o Espírito Santo foi o maior presente de Deus para a igreja. O maior presente de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, nós vemos algumas classes de pessoas que recebiam o Espírito Santo. Fala assim comigo: só podia receber o Espírito Santo. Glória a Deus. Os reis. Fala comigo: eu não sou o rei. Fala assim comigo: os únicos que podiam receber o Espírito Santo eram os sacerdotes. Alguns que estão aqui nessa noite são sacerdotes. Nós não podemos ter culto com a igreja cheia, né? Nem de portas abertas, mas temos uma equipe que está trabalhando aqui, que são sacerdotes do Senhor. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, filho, naquela época os únicos que podiam ter o Espírito Santo eram reis, sacerdotes e profetas. Mas o estar debaixo da graça significa justamente isso, porque essa classe de pessoas foi mudado, foi ampliado. Hoje, não somente os reis, ou os sacerdotes, ou os profetas recebem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi dado a toda a igreja do Senhor, a toda a noiva do Senhor. O Espírito Santo foi dado a todos.
e de uma maneira sobrenatural. Irmãos, nós precisamos desejar e ansiar se aprofundar cada vez mais no Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar sobre esse maravilhoso presente de Deus para as nossas vidas. Quero contar aqui alguns testemunhos, algumas experiências que eu tive com Ele. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo é o bem mais precioso que uma pessoa possa receber. Não existe nada mais poderoso e nada mais glorioso do que ter o Espírito Santo dentro da gente, operando. Só que infelizmente a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seria, haverá uma multiplicação de iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Você sabe por que o amor de muitos se esfriam? O amor de muitos se esfriam porque o Espírito Santo se afasta daquele que vive na iniquidade. Glória a Deus. E muitas vezes nós temos pego o maior presente que Deus nos entregou e estamos colocando ele para fora. A Bíblia diz que o que impede o diabo de se manifestar na terra é justamente o Espírito Santo. Mas como está se multiplicando a iniquidade, o Espírito Santo já está sendo retirado. Nós não estamos percebendo, mas isso está acontecendo dentro da própria igreja, irmãos. A igreja está colocando o Espírito Santo para fora. Esses dias eu estava vendo um embate muito grande na internet. Irmãos, como tem pessoas difíceis. Misericórdia. Misericórdia. É uma guerra constante na internet, no Facebook, em todos os lugares. É constante. As pessoas ficam assim, porque agora estão postando direto, né? Inclusive eu já até cheguei a postar isso aqui que eu vou falar. Glória a Deus. Chegará um dia em que as pessoas procurarão a igreja e não a encontrarão. Aí vira um embate, irmãos, muito grande. Só abaixa um pouquinho o fundo aqui no retorno. Aí vira um embate muito grande, queridos, de religiosos. Aí você começa a olhar os comentários, principalmente dos desigrejados, né? Já teve uns meses atrás que eu preguei aqui na igreja sobre isso. Eu preguei sobre o Espírito Santo ser retirado. Foi uma palavra top, sensacional. Se você não se lembra dessa mensagem, pelo amor de Deus, procura lá no YouTube da igreja. Procura lá, TV Cobap, YouTube/TV Cobap. Você vai ver essa mensagem, foi maravilhosa, explicando justamente o que é ser igreja. Porque aí quando colocar essa foto lá, você vê crentes desigrejados, você vê religiosos ali comentando que a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Eles estão invertendo as coisas. Eu falei isso aqui numa mensagem. A igreja não é você, você faz parte da igreja. E a igreja, ela é sim as quatro paredes, com todos lá dentro. Estão invertendo. Porque existem dois templos. Existe o templo físico, que é esse que nós estamos, e existe o templo do Espírito Santo, que é você. E o templo do Espírito Santo não é igreja sozinho, porque a igreja é um aglomerado de pessoas. Aí eu estou vendo um embate muito grande, principalmente de pessoas que já até fizeram parte dessa igreja aqui, que tiveram aqui e não aprenderam nada. Misericórdia. Se tivesse aprendido, não estava falando tanta besteira. Eu sempre me preocupei em ensinar muito bem as nossas ovelhas. Sempre busquei, estudo. Minha esposa daqui, ela pode dizer, estou sempre lendo, sempre buscando informação, não somente informação eclesiástica, mas também como informações secular, para a gente não viver no erro, irmãos, no engano. Então eu leio muito, eu estudo muito, eu busco muito, oro muito, peço a Deus sempre discernimento. Se tem uma coisa que eu peço sempre ao Senhor, é a sabedoria do Espírito Santo, irmãos, sempre. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele conhece as profundezas de Deus, e ele nos revela. É por isso que é o bem mais precioso que nós temos. E aí fica aquele embate. Não, gente, eu vou falar para vocês, é um comentário certo e 200 errado. 200 errado.
Porque o diabo quer realmente que essas pessoas acreditem nisso, que nós somos igreja individualmente. Mas eles esquecem que Jesus está dizendo, e Jesus disse, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Vocês entendem? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Se as pessoas realmente lessem a palavra de Deus e entendessem o que estão lendo, igual diz lá no livro de Atos, sobre os novos convertidos, Atos 2, a Bíblia diz como aqueles homens viviam. Você quer ver uma coisa? Quantas almas aceitaram a Jesus durante uma pregação de Pedro? 3.000 almas, está no livro de Atos. Aí a Bíblia começa a explicar, no capítulo 2 de Atos, como essas pessoas viviam. Naquela época não podia ter templo físico, havia sinagogas que eram administradas por fariseus, saduceus e escribas, que eram totalmente contra a igreja. Aí a Bíblia diz, lá no livro de Atos 2, do capítulo 40 para frente, 42 para frente, do versículo 42 para frente, e ele vai começar a dizer como essas pessoas viviam. A Bíblia diz que essas pessoas viviam de casa em casa se reunindo. Ou seria, quantas almas aceitaram Jesus? 3.000. Eles não faziam uma reunião em casa com 3 pessoas. Era uma reunião em casa com centenas de pessoas. Porque se eles não vivessem dentro de uma casa, eles não tinham onde se reunir. Então eles precisavam, era necessário se reunir dentro de uma casa, porque ali estava nascendo a igreja. E eles não eram uma igreja sozinho. A igreja é sim o templo, é sim, é as 4 paredes mesmo, isso é a igreja. Nós não somos igrejas individuais, não tem como ser igreja sozinho, irmãos. Isso não existe. Imagina Pedro sozinho, eu sou a igreja do Senhor, e não se reunia com ninguém. Como que ele iria ganhar 3.000 almas para Jesus? Aí a Bíblia diz que eles partiam pão de casa em casa. Eles iam de casa em casa, se reuniam centenas de pessoas, e ali eles se alimentavam, não somente do pão, mas também da palavra do Senhor. E a Bíblia diz, está escrito, que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Só acrescentava aqueles que iam ser salvos. Aí fica esse embate tão grande de pessoas falando tantas besteiras. Eu já parei de perder meu tempo com quem não quer nada, irmãos. Parei. Estou cansado já. Às vezes eu fico até com os dedos coçando, de vontade de entrar ali e pôr uns versículos. Mas sabe o que acontece? A Bíblia nos explica e nos ensina que a mente dessas pessoas já estão cauterizadas. Porque é impossível que aquele que já provou uma vez dos dons celestiais, que já provou do Espírito Santo, que já provou do mundo vindouro, cair, se levantar novamente para arrependimento. Está escrito, é bíblico. E é o que está acontecendo com essa nossa geração. Estamos cada dia mais próximos da vinda de Jesus, do glorioso que virá sobre as nuvens, com poder, com glória. Nós estamos cada dia mais próximos de encontrar com o Mestre. Oh glória, oh glória. É necessário que assim seja, irmão. Você sabe por quê? Porque começou a haver agora uma separação do joio e do trigo. Esse pensamento, queridos, de que nós não precisamos nos reunir como igreja, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Você sabe por quê? Porque na reunião entre 4 paredes de igreja é onde acontecem os maiores moveres de Deus, é onde o Espírito Santo se manifesta, porque a Bíblia diz que um tem cânticos. A Bíblia diz
que o outro tem cura, o outro tem línguas, o outro tem interpretação de línguas, e o mover sobrenatural de Deus acontece. E o que o diabo quer? O diabo quer te isolar você das demais pessoas, para que isso não venha acontecer mais. E é por isso que eu quero nessa noite ministrar sobre esse maravilhoso Espírito. Oh glória! E eu já posso sentir a presença dele aqui de uma maneira tremenda. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, ah, meu Deus. Aí você vê lá, o egoísmo é tão grande. Eu sou o templo, eu sou a igreja, onde eu estiver eu sou a igreja. Para de ser hipócrita, que dentro da tua casa você não é nada. O mesmo que diz que é a igreja é o mesmo que fica na pornografia, dentro de casa. O mesmo que diz que é a igreja é o que está sentando a mão na orelha da mulher dentro de casa. E fala que é a igreja. Oh Pai, perdoa-nos, Senhor. É por isso que eu tenho incentivado a igreja. Eu estou comprando muito material do Espírito Santo, muito, sabe por quê? Eu quero ver a comunidade batista pentecostal fluir no Espírito. Eu quero ver a comunidade batista pentecostal trazendo um avivamento sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse país. Mas irmãos, eu estou falando de um avivamento de cura, de transformação, de libertação, de paralíticos andarem, de cego enxergar. Sabe por quê? Porque nós temos que manifestar o céu na terra. Meu Deus, nós estamos aqui para isso. Por que Jesus mandou o Espírito Santo? Para que nós pudéssemos manifestar o reino de Deus na terra. É isso que Deus quer, que nós manifestemos o reino dele aqui. No reino, irmãos, a cura, pessoas ressuscitam. Nós vamos falar sobre esse poder maravilhoso do Espírito. Poder maravilhoso. Nós só conseguimos isso quando nós conhecemos aquele que foi deixado para nós. E para isso nós precisamos ter vida com Deus, de jejum, de oração, de santificação. Nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo. Nós professamos uma fé, mas quando nós precisamos falar de Jesus, nós não sabemos a profundo quem foi Jesus. Nós professamos uma fé, mas quando nós precisamos manifestar o reino de Deus na terra, nós não temos esse poder para manifestar. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Aos poucos, querido, nós estamos voltando para a igreja que foi levantada lá atrás. Você sabe por quê? Porque quando se diz que as quatro paredes não é igreja, que nós somos a igreja, você sabe o que acontece? É o pensamento da primeira igreja antes de Martim Lutero vir e mudar ela. Uma vez por mês no culto está bom demais. Sendo que a Bíblia diz que aqueles irmãos partiam pão de casa em casa todos os dias. Eles estavam unidos e eram apenas um em comum em todas as coisas. Vou ler para vocês. Glória. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas a Bíblia está dizendo que havia temor. A igreja nossa contemporânea, a igreja moderna, ela não teme mais, não há mais temor. É por isso que não tem acontecido mais milagres, porque não há mais temor, não temem mais a Deus como Ele tem que ser temido. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Nós estamos falando de
3.000 almas num dia, e todos eles que criam, tinham tudo em comum. O amor à igreja e ao evangelho e a Jesus era tão grande que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de receber, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias eles estavam na igreja. Então essa é a história de que hoje nós somos a igreja, que nós não precisamos estar entre quatro paredes. Isso é conversa do diabo, isso é conversa de Satanás, para desviar o foco principal, que é a descida do Espírito Santo sobre os irmãos. Vocês estão entendendo? O diabo está tentando apagar a obra de Deus com mentiras que parecem verdades, mas não passam de mentiras. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e pureza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou quer dizer, nem todos serão salvos. Por isso que a Bíblia diz que é necessário deixar o joio crescer com o trigo, irmãos. E é o que está acontecendo. Tem muito joio infiltrado no meio da igreja, tem muito joio crescendo no meio do trigo. E você já viu como o joio é? O joio, ele é idêntico ao trigo, mas não é trigo, é joio. Não serve para nada, a não ser ser cortado e lançado ao fogo. Mas ele parece com o trigo. Pesquisa para você ver. Entra aí no Google e procura para você ver o joio. Ele é igualzinho o trigo. É difícil até de discernir. Vocês entendem, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Atos 8, versículo 26. Glória a Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Quem apareceu para Filipe, irmãos? O anjo do Senhor. Olha a intimidade que esses homens tinham, a ponto do anjo do Senhor aparecer para ele, assim como apareceu para Moisés na sarça ardente. Presta atenção. E levantou-se e foi. Ele obedeceu à voz do Senhor. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Presta atenção, nós estamos falando de uma pessoa que não era israelita, não era judeu, não vivia em Israel, que saiu da Etiópia para poder estar em adoração em Jerusalém. Se ele era igreja onde ele estava, por que ele teve que ir lá em Jerusalém, no templo, prestar adoração? Oh glória! E regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Agora vem aquele que é o Todo-Poderoso, maravilhoso, que foi deixado para nós como presente. E disse o Espírito a Filipe. Primeiro quem apareceu foi o anjo. Agora já não é mais o anjo que está aparecendo, agora já é o Espírito. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: e foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua congregação? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: eu rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro?
Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impedes que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo-lhe, disse-lhe: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, olha isso aqui, irmãos, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Esse é o poder do Consolador que foi deixado para nós, daquele que Deus enviou para nós. Por isso que as Escrituras diz para não entristecermos o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é algo tão avassalador, a ponto de arrebatar uma pessoa de um lugar e levar a outro. É algo que chega a ser até difícil para a mente humana compreender como isso pode acontecer. Como pode se acontecer um negócio desse? A ponto de uma pessoa estar num ambiente e sair daquele ambiente e ir para outro em segundos, em piscar de olhos. Como isso pode acontecer? Primeiro, queridos, eu quero que você entenda quem era Filipe. Às vezes você pode achar que Filipe era um apóstolo, porque a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2, como eu havia dito, diz que por meio dos apóstolos, Deus fazia tantos sinais e tantas maravilhas. E agora nós estamos vendo um homem, que um anjo do Senhor aparece para ele, manda ele descer a tal lugar, e quando ele está chegando em tal lugar, o Espírito Santo se revela a ele, e depois o Espírito Santo pega esse homem, arrebata esse homem e leva ele para outro lugar. Não pode ser uma pessoa qualquer, deve ser um mega apóstolo. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você ler a Bíblia, você não vai ver que isso não aconteceu com Pedro. Você vai ver que isso não aconteceu com Paulo. Isso não aconteceu com o apóstolo João. Isso não aconteceu com diversas pessoas que eram homens de Deus, nem com Moisés isso aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo que aconteceu com Filipe. Deus não está procurando títulos, irmãos. Deus não quer saber se você é um homem muito importante. Deus não quer saber se você carrega o título de apóstolo, de bispo, de pastor, ou de presbítero, ou de diácono, ou de obreiro, ou se você é o vice-querubim ungido da guarda. Porque tem pessoas que acham dessa maneira, que tem que ser um vice-querubim ungido da guarda, tem que ter uma armadura reluzente para Deus usar. E a palavra nos diz que o Senhor só procura um tipo de pessoa para poder usar desta maneira sobrenatural: aquele que o adora em espírito e em verdade. Não precisamos de títulos para fazer a obra do Senhor. Você sabe o que nós precisamos? De autoridade no reino espiritual, no mundo espiritual. E essa autoridade, a gente só consegue ela quando nós somos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, vão tentar te paralisar. Quando você é cheio do Espírito Santo, vão tentar fazer com você igual fizeram com Estevão. Mas a Bíblia diz que quando colocaram um jovem Estevão de 17 anos ali para ser apedrejado, ele era tão cheio do Espírito Santo que quando ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos e Jesus sentado à destra de Deus Pai. Oh glória, aleluia.
Quem era Filipe? Ah, pastor, Filipe era um dos apóstolos. Era? Então abre a tua Bíblia comigo, então, no livro de Atos 6. Vamos ver quem era Filipe. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você abriu a tua Bíblia no livro de Atos. Eu não estou falando de telefone celular não, irmãos. Crente anda de Bíblia. Crente anda com Bíblia. É Bíblia, isso aí, varão, é a Bíblia. Celular é mais fácil para ninguém saber que você é crente, né? Coloca no bolso, ninguém está vendo mesmo. Abriu a tua Bíblia aí? Atos capítulo 6. O que está escrito em cima aí antes de começar o capítulo? Fala alto que eu não estou ouvindo aqui, irmãos. A instituição dos diáconos. Filipe era apenas um diácono, um grau acima dentro da igreja. O primeiro é obreiro, o segundo é diácono, um grau acima. Ele não era um apóstolo que fazia sinais e maravilhas. Ele era simplesmente um homem disposto a trabalhar na obra, disposto a ter aquele bem mais precioso que Deus nos enviou, que é o Espírito Santo. Versículo 3 de Atos 6. Escolhei, pois, irmãos, isso aqui os apóstolos falando, escolhei, pois, dentre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação. Como eles eram, irmãos? De boa reputação. Quem olhasse eles na rua, sabia que eram homens sérios, íntegros, homens de Deus, porque a reputação dele era boa. Eram homens de reputação, que onde chegava, brilhava, e todo mundo falava, há algo de diferente neles. Segundo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Vou dizer novamente: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eram os 3 requisitos que os apóstolos estavam procurando: reputação, Espírito Santo e sabedoria. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos estão falando: procure esses homens que há reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, porque nós iremos apenas perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram entre eles Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Olha o requisito que Deus estava procurando: tinha que ter reputação em esse primeiro lugar. Ou seria, todo cristão que professa a fé em Cristo Jesus, ele tem que ter uma boa reputação, porque senão nós não podemos ser chamados de cristãos, irmãos. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E nessa noite eu quero dizer para você que você não precisa ser um mega blaster com armaduras de ouro e espada desse tamanho para ser um homem de Deus. Você precisa ter boa reputação, professar tua fé em Jesus Cristo, filho.
e ser cheio do Espírito Santo, e pedir sabedoria ao Senhor, porque a sabedoria quem dá é Deus através do Espírito Santo a nós. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu homem de Deus 100%, porque nós nascemos com a raiz de Adão, nós nascemos em pecado, mas isso não quer dizer que nós temos que continuar no pecado, irmãos. O Senhor até hoje está procurando um homem como Filipe, para que o anjo dele possa descer até você, e falar para você, vai em tal lugar, para que o Espírito Santo possa arrebatar você, assim como arrebatou a Filipe. Filipe não era apóstolo, mas ele era um homem, um servo cheio da presença do Espírito Santo. E o que nós precisamos hoje é ter esse encontro maravilhoso com esse Espírito maravilhoso, que foi um presente de Deus para nós, irmãos. Cuidado com as astutas ciladas do diabo, porque quem quer que você não acredite nisso é o diabo, porque o Espírito Santo ele quer transformar você. A Bíblia diz que aquele eunuco era um homem importante, era um ministro de finanças, não era um homem qualquer. Mas Deus não procurou levar Filipe até o eunuco, porque ele era um homem que cuidava das finanças daquela mulher etíope. Não. Você sabe por que que Deus levou ele até lá? Por que que Deus levou Filipe até aquele homem? Porque aquele homem estava com o coração desejoso de conhecer o Deus de Israel. E o que Deus quer da gente é isso, que nós tenhamos sede em conhecer quem é Ele. O que Deus quer da gente é isso, que nós tenhamos sede em buscar a sua presença, em nos aprofundar, irmãos. Por que que hoje já não acontece mais tantos sinais? Por que que hoje já não acontece tantas maravilhas como acontecia na década passada? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, por que que não acontece mais o que acontecia há 2000 anos atrás, quando os apóstolos estavam aí? Eu estava lendo um livro da igreja, de Eusébio de Cesareia, aonde ele fala sobre o início da igreja. Enquanto os diáconos estavam ali aconselhando, pregando a palavra, os apóstolos estavam de joelhos dentro de casa, orando e jejuando todos os dias. Havia ali uma rotina de vida. Levantavam de manhã, abriam o seu jejum e ia até 3, 4 horas da tarde em jejum, lendo as escrituras e orando e intercedendo por aqueles que estavam pregando lá fora. E aí nós vemos tantos sinais e tantas maravilhas acontecer, e nos dias de hoje, nós estamos vendo uma igreja que não tem mais sede pelo Senhor, não tem amor mais genuíno pelo Senhor, porque eles acham que está bom ficar dentro de casa. Pessoas que já não têm mais amor no Evangelho de Jesus. Irmãos, você vai me desculpar, mas quem é apaixonado por alguém, ele quer estar junto daquele alguém todos os dias. Ele quer estar, quando nós estamos enamorados de uma mulher, nós queremos estar com ela 24 horas, a gente não quer saber do mundo ao redor, só quer estar com ela, e com Deus tem que ser assim. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos nos apaixonar outra vez pelo Senhor, precisamos nos apaixonar novamente pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos apaixonados, nós não fazemos nada para magoar a pessoa, e é por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Oh glória! Aquele etíope, ele tinha sede de Deus, sede, ele estava lendo as escrituras porque ele tinha sede, irmãos. Eu tenho sede do Deus vivo. Quando eu chego na igreja que eu não sinto a presença, estou sentindo já, mas quando eu chego aqui que eu não sinto, eu saio daqui de dentro frustrado, porque eu não quero entrar aqui para perder o meu tempo, eu quero entrar aqui para agradar a Deus com o meu jeito, o meu estilo de vida, com a minha adoração, com o meu louvor. Eu preciso sempre tentar dar o melhor de mim para que Deus receba aquilo. Você sabe por quê? Porque foi feito um sacrifício tão grande na cruz do Calvário, um sacrifício de sangue. Foi feito um sacrifício
de sangue, irmãos, com dor, com sofrimento, para que hoje nós pudéssemos receber esse Espírito maravilhoso, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. E nós não desejamos isso. Nós desejamos muitas vezes o nosso estilo de vida pecaminoso, irmãos. Início da minha conversão, tinha um grupo de missionários que veio de Goiânia, uma parte de Goiânia, outra parte ali de uma cidade ali próxima, eu não me recordo o nome agora, me deu um branco aqui, eu esqueci o nome da cidade, estava até agora há pouco lembrando da cidade, agora esqueci o nome da cidade, mas é vizinho de Goiânia, e veio 2 missionários de lá, um dessa cidade e o outro de Goiânia, chamado Cláudio. Irmãos, a gente ia para a igreja todos os dias. Eu amo estar dentro da igreja. Sempre amei. Sempre. Não tem nada mais prazer para mim do que estar em cima do altar, ministrando a palavra, tocando, ou limpando o chão, ou qualquer coisa eu tenho que fazer para o Senhor, porque eu estou fazendo para o Senhor. E a gente estava sempre ali toda terça, toda quinta, todo sábado, culto de jovens, todo domingo, de manhã e de noite, porque tinha escola dominical, e a gente ia de manhã e de noite, e não importa a hora que nós íamos dormir no sábado, normalmente era 4:30, 5 horas da manhã. Você sabe por quê? A gente saía do culto, irmãos, a gente ia para a casa do missionário Cláudio, e ali a gente fazia um tal de mexidão. Pegava tudo que tinha de comida na geladeira, jogava dentro da panela e fazia aquele mexidão com um pedaço de cebola no meio, ovo, e a gente era feliz. Ali a gente ia, 15, 20 pessoas, jovens, e a gente ficava ali. Eu era um músico oficial, violão na minha mão, e eu ali com o violão louvando ao Senhor junto com mais uns 3, 4 irmãos, e a gente ficava ali a noite inteira, uns lendo a palavra, outros lá no fundo escutando pregação num radinho, outros aqui louvando. Quando não, eu lembro até das músicas. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer a vitória? Geme e chora na presença de Deus. O respeito. Eu estava dentro do carro com a minha esposa, desde ontem que eu estou ouvindo uma canção do Koinonia, que ela é fantástica. Como que é mesmo a música? Eu cantei a outra, agora também esqueci ela. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando cantar, mas em todos os momentos que me levarem a passar. Olha só, te louvarei, Jesus, te adorarei, Senhor. Não, ao contrário. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. Senhor estava sempre em todas as canções. Não ouvíamos a palavra você em nenhuma canção que era evangélica. Nos dias de hoje, nós estamos com uma intimidade tão grande, é tanta gente sendo arrebatada de um lugar para o outro, igual aconteceu com Felipe, que nós estamos com tanta intimidade com Deus, que nós já estamos nele assim: e aí, Jesus, você está bem? E aí, mano? Uma geração fria, uma geração que não conhece o poder do Espírito Santo, que não teve contato com o Espírito Santo, que não viveu o Espírito Santo, que não reverencia a majestade gloriosa do Espírito Santo, que não sabe quem é o Espírito Santo, que não sabe quem é Deus, que trata Deus de você como se estivesse falando com um humano na rua. Você sabe por que Deus se manifestou ao eunuco? Não,
Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, Deus levanta um profeta para ir até você, Deus levanta um diácono para ir até você, Deus levanta um servo dele para chegar até você e explicar para você aquilo que você ainda não entendeu. Glória a Deus! Mas para isso nós precisamos buscar de todo o nosso coração, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro. E quando nós buscamos com todo o nosso coração, Deus vai levantar pessoas de outro lado do planeta para trazer até você e explicar para você aquilo que você ainda não compreende. Ou vai levantar um pastor baixinho, gordinho, de óculos, na cidade de Ribeirão Preto, para levar uma palavra até você, meu irmão. Deus de glória, ó Deus, nós precisamos entender como o Espírito Santo é importante na vida do cristão, irmãos. Não podemos matar o bem mais precioso que nós temos dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Não podemos matar. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós precisamos entender que Ele é uma pessoa, que Ele tem sentimentos, porque a mesma palavra nos explica e nos ensina que Ele geme com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Por quê? Porque Ele é uma pessoa com sentimentos, que foi nos dado como um presente do Pai, que foi, meu Deus, eu estou sentindo a presença dEle, é uma presença sobrenatural. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Nós precisamos ansiar por Ele. Nós precisamos querê-lo. Você sabe por quê? Você sabe por quê que nós precisamos querê-lo? Porque Ele jamais vai entrar se você não chamar. Ele jamais vai entrar se você não pedir. O que a igreja está fazendo com o Espírito Santo? Nós precisamos dele todo o tempo, irmãos. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Você precisa entender a importância do Espírito Santo, porque quando nós entendemos a importância dele, nós vamos amá-lo. Nós vamos fazer de tudo para ter a presença dele. Nós vamos fazer de tudo para nos aproximar dele. Nós vamos ansiar por ele todos os dias de manhã. Nós não precisamos falar em língua para ter Ele, irmãos. Nós só precisamos pedir. No livro de João 16, versículo número 8, ele diz: e quando Ele vier, Jesus está falando, e quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo, o nosso presente. Ele convencerá o mundo do pecado. É nítido que o Espírito Santo está sendo retirado já, irmãos, porque o mundo já não está mais sendo convencido do pecado, as igrejas já não estão mais sendo convencidas do pecado.
E é só Ele que pode convencer, é só Ele que pode nos mostrar. A palavra diz que Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. Mas as pessoas não conseguem compreender, porque o Espírito Santo já não está mais operando em muitas pessoas, irmãos. Ai, Senhor. Convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nós precisamos entender quem é Ele, precisamos ansiar por Ele, precisamos buscar ter experiências com Ele. Desde que eu me converti, queridos, eu tenho buscado ter experiências com o Senhor. Às vezes a gente erra, a gente falha, a gente peca, mas nunca desisto de buscar Ele. Desde a minha juventude, desde os meus 17 anos de idade, que eu tenho buscado ter experiências com Ele. Um dia eu estava na igreja, e o irmão Raul veio orar comigo, e naquele dia, era um sábado, a gente tinha marcado de ir lá para o Ipanema, porque ia ter uma pastora aqui em Ribeirão, muito conhecida na época. Ela chamava Valnice Milhomens, chama, né? Eu acho que ela está viva ainda. E ela estava aqui em Ribeirão naquele sábado. E antes de irmos para lá, nós passamos na igreja às 7:30 da noite, mais ou menos. E a ministração ia começar às 8 lá. E naquele dia eu falei para o irmão Raul, falei: irmão, ora por mim. E ele não era diácono, ele não era presbítero, não era pastor, mas ele era servo do Deus vivo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, irmãos, e começou a orar por mim, naquele momento ali eu recebi o dom de línguas, e eu comecei a sentir um poder tão grande, que o meu corpo começou inteiro a formigar, do fio de cabelo à planta dos pés, eu comecei a formigar e a chorar, e ele queria parar de orar, e quando ele foi tirar a mão, eu segurei a mão dele na minha cabeça, e nós ficamos ali por 45 minutos, naquele mover sobrenatural do Espírito Santo, e eu não deixei ele tirar a mão, porque o que eu estava sentindo, eu nunca havia sentido na minha vida. Chegou um momento que ele parou de orar, irmãos, ele não estava orando mais, mas eu segurei a mão dele e não deixava ele tirar, porque o poder que estava na vida daquele homem estava vindo sobre mim. Era algo magnífico, tremendo, não tem como descrever para vocês. Não tem como descrever para vocês o que eu estava sentindo, mas era o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo mudou, irmãos. Deus mudou, Jesus mudou, o Evangelho mudou, nós mudamos, nós nos afastamos, nós o rejeitamos, nós não o buscamos, nós não o queremos, nós não nos esforçamos, nós não lemos. Ele continua sendo um verdadeiro gentleman. O Espírito Santo continua sendo uma das pessoas mais poderosas da Trindade até hoje. E Ele quer nos encher com a glória dEle. E Ele quer nos encher com o poder dEle. E Ele quer nos encher com esse poder sobrenatural. Não havia um só dia que nós não estávamos na presença do Espírito Santo.
Eu ia para a casa da bispa na época, a gente estava namorando, e o Ronaldo, ele morava num quartinho ali, e nós ficávamos ali o dia inteiro, louvando a Deus. Nós ficávamos ali o dia inteiro, adorando o Senhor. Nós ficávamos ali o dia inteiro lendo a palavra do Senhor, nos enchendo do Espírito Santo. À noite, todos os dias, nós íamos para o monte, nós orávamos, os gravetos no chão, todos eles acendiam, ficava verde da cor da minha blusa. Nós orávamos por pessoas, elas eram curadas, elas eram restauradas. Nós não estávamos preocupados com nada, irmãos. Nós só estávamos preocupados em agradar o coração de Deus. Só estávamos preocupados em não entristecer o Espírito Santo. Todos os dias nós estávamos em comunhão. Todos os dias nós partíamos pão. Todos os dias nós vivíamos pregando, adorando, louvando, obedecendo à voz do Senhor. Essa geração não anseia por isso. Essa geração, ela não conhece o poder de Deus. Essa geração não sabe quem é o Espírito Santo. Não provaram ainda do poder restaurador do Espírito de Deus. Um dia estávamos no monte, ainda estava na Igreja Batista nessa época, creio que foi em 94, 95, e nós subimos o monte, começamos a orar, e fogo no chão era tão comum para a gente, mas tão comum que já nem chamava mais atenção. Era algo comum, acontecia sempre, sempre. Durante o louvor já começava a acender no chão brasas, e nós estávamos ali, adorando ao Senhor, e de repente, um desses missionários que veio da cidade de fora, chamado Marcos, estava ali, e ele foi arrebatado, irmãos. Ele caiu, teve um arrebatamento de sentidos. Ele caiu no chão, nós estávamos todos buscando o Espírito Santo, nós não sabíamos que ia acontecer aquilo com ele, e de repente nós escutamos um barulho, bum, quando olhamos no chão, ele estava no chão caído já. Ninguém colocou a mão nele, porque nós já sabíamos o que estava acontecendo ali. Era muito comum isso acontecer, pessoas terem experiências de anjos virem buscar e levar ao céu, e mostrar as ruas de ouro, era comum. Ah, que saudade daquela época. Ah, que saudade, se eu soubesse que hoje seria assim. Irmãos, ele ficou ali uns 40 minutos no chão deitado. E quando ele voltou, ele começou a contar a experiência que ele teve com Deus. E aonde ele estava caído no chão, estava a marca do corpo dele. Tudo claro, tudo clarinho, o chão, tudo com os gravetos. Fez a silhueta dele no chão. Tamanho era o poder de Deus que nós vivíamos. Tamanho era o poder do que a gente vivia, irmãos, naquela época. Meninos, a gente era jovens, 17, 15, 14 anos de idade, 20. Mas nós tínhamos sede de saber quem era o Espírito Santo. Nós tínhamos sede de ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo, queridos? Porque Ele é o nosso guia. É Ele que nos instrui. É Ele que conhece as profundezas de Deus. É Ele que sabe o que está no coração de Deus. E é Ele que nos guia, que nos revela isso. Isaías 11, versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Fala assim comigo: o Espírito de sabedoria,
de entendimento. Fala assim comigo agora: o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, quando o Espírito do Senhor está sobre nós, Ele traz sabedoria, entendimento, conselho, nos fortalece e nos traz temor ao Senhor. Ele nos traz o temor, irmãos. Isso mostra por que nós não temos mais temor nos dias de hoje. Nós sabemos que algumas atitudes nossas desagradam o Espírito Santo, mas nós fazemos. Nós fazemos. Oh, glória. Sabedoria e conhecimento só o Espírito Santo pode nos trazer. E é por isso que o diabo quer que nós nos afastemos dele. Porque quanto mais do Espírito Santo nós tivermos, mais de Deus nós iremos conhecer, e mais longe do diabo nós ficaremos, e o diabo não quer isso. Um dia eu estava em casa, e a intimidade com Deus era tão grande, a intimidade com o Espírito Santo era tão grande, mas tão grande. Eu contei isso para os meninos lá em casa na sexta-feira. Eu tinha um devocional muito forte com o Senhor, e eu buscava muito o Espírito Santo. E eu vou já terminar a pregação. E, irmãos, eu levantava às 6:30 da manhã, eu me trancava no quarto e ali eu começava a jejuar. Eu lia a palavra, 1 hora, 2 horas de leitura da palavra. Depois eu pegava o meu violão, começava a louvar a Deus dentro daquele quarto, num apartamento onde meu pai morava. E depois eu orava até meio-dia. Isso era constante. Isso era todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E um dia eu vim passar um período aqui na casa da minha avó. E quando foi 3:30 da manhã, meu avô era motorista da Cometa, e ele foi viajar, né? Ele fazia Ribeirão, São Paulo. E o meu tio tinha um Fusca que dormia na rua. E meu avô saiu, o carro estava lá. Mas quando a minha bisavó levantou para ir no banheiro, que era umas 4 horas da manhã, ela olhou e o carro já não estava mais. E aí foi aquele alvoroço, começaram a gritar. E eu estava deitado nessa hora, e eu levantei ali, né, sem camisa ainda, eu estava só de bermuda, sem camisa. E nós saímos ali todo correndo e procurando esse carro, e nada desse carro. E eu desci aqui embaixo na rua Ipanema, perto da Francói que tem lá embaixo. Estava eu e o Silvio. E naquele momento eu olhei para o céu e falei: Senhor, sou servo do Senhor de verdade. Eu busco o Senhor de verdade. Eu tenho dedicado a minha juventude ao Senhor. E eu não vou aceitar que esse carro seja roubado. O meu tio não te conhece, mas eu te conheço. E, ó Deus, eu peço ao Senhor agora, que o Senhor toque onde esse carro estiver, Pai, e que esse carro volte para casa, Pai, em nome de Jesus. Meu tio ainda olhou para mim na época, o Silvio, ele achou até, o cara é doido, fazer uma oração dessa. Diz que Deus está preocupado em vai restituir um carro de um cara que nem crente é. Irmãos, eles saíram no sábado procurar esse carro para tudo que é lugar e nada desse carro. Domingo, nada do carro. Fizeram o boletim de ocorrência. Tudo que você imaginar, era o único bem que ele tinha, ele não tinha mais nada. Ele tinha se separado da esposa, a esposa ficou com casa, ficou com tudo. E a única coisa que ele tinha conseguido comprar era aquele Fusquinha verde.
Irmãos, nós procuramos em todos os lugares que vocês imaginaram. Rodamos tudo quanto é lugar, canavial, todo lugar. Foi uma semana inteira de busca. Não achamos o carro. Não encontramos o carro. Doze dias se passaram e nada do carro. 15 dias se passaram, já deu por perdido já, e já tinham todos desanimados já sobre esse carro. No 20º dia eu estou em casa, a campainha toca, e a hora que eu saio lá fora tinha um senhor, com um menino do lado, e uma carroça de cavalo, em cima do cavalo, né? Eu achei que até que ele ia pedir alguma coisa. E quando eu saí lá fora, ele estava com uma cópia de um documento de um carro na mão, e falou assim: é aqui que mora o seu Antônio Panchim? Eu falei assim: ele é meu tio. Então, rapaz, eu moro numa fazenda lá em cima, perto de Guatapará, e a gente estava fazendo a ronda no canavial, e nós encontramos o carro do seu tio lá. O carro está lá, você pode ir lá buscar o carro lá, que está lá em casa, está guardado na minha fazenda. Nós fomos lá depois de 20 dias e pegamos o carro, e não tinha nada sumido naquele carro. O carro estava intacto. Isso para provar que nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, irmãos, que vale a pena servir Ele em todo o tempo. Uma oração, e Deus respondeu ela. Daniel, quando estava precisando de uma resposta de Deus, a Bíblia diz que ele dobrou seu joelho e orou ao Senhor. 21 dias se passaram e a resposta chegou. E a resposta daquela minha oração, depois de 20 dias, estava chegando na porta de casa, como eu havia pedido. Senhor, vão trazer na porta de casa. E foram na porta de casa levar o carro. Você sabe por quê? Porque eu era cheio do Espírito Santo. Porque eu ainda sou cheio do Espírito Santo. Por isso que eu peço para o Senhor, Ele me responde. Por isso que o que eu peço para o Senhor, Ele me dá. O Espírito Santo nos capacita. Como nós lemos agora no livro de Atos, agora há pouco, Estevão só suportou morrer pelo Senhor, ser apedrejado, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós negamos a Jesus, irmãos, em todo o tempo. Não precisamos estar em perigo para negá-lo. Nós negamos a Ele com nossas atitudes diárias. Mas quando nós temos o Espírito Santo e estamos cheios dele, prova, luta, tribulação, perseguição, difamação, nada, nem espada, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada, nem tristeza, nem angústia, nem dor, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas para nós suportarmos a dor, a tristeza, a angústia e a espada, só o Espírito Santo para nos capacitar. E é por isso que hoje nós estamos vendo tantos cristãos tirando as suas vidas, porque o Espírito Santo já saiu. Não consegue lidar com a dor, porque já não tem mais o Espírito Santo para consolar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Para finalizar, Tiago 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. Ou seria, aquilo que Deus nos dá, Ele não joga na cara, Ele não lança no rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seria que o coração dele é duplo, que uma hora está no Senhor e outra hora está no mundo, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Quer sabedoria? Peça ao Espírito Santo, porque Ele dá para você deliberadamente. Feche os teus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Nós estamos já chegando ao final dessa transmissão.